A dissertação do Maicon Lopes dos Santos, se eu não me engano, aponta que em determinado contexto, eu acho que é no contexto da guerra, havia muito mais menores aprendizes do que o restante, vamos dizer assim, dos empregados pelo arsenal. Então, era bastante expressivo. E as duas classes, né? A classe imperial e a classe provincial, né? Sim, exatamente. Assim, oficinas mais tinham uma demanda maior, como de ferreiros, de alfaiate, tinham cerca de 25, 30 menores, né, trabalhando. E a gente não encontra números expressivos assim quando vai ver adultos, né, vamos colocar assim, operários adultos, né, trabalhando. Então, a impressão que fica é que foi uma instituição que durante, pelo menos esse contexto aqui que eu tô falando, né, que é do metade da década de 60 até início da década de 70, é que ela ficou muito mais baseada no trabalho que era desenvolvido pelos menores aprendizes, né? E claro, o Arsenal ele faz trabalhos elaborados, né, de conserto, assim, com materiais relacionados a ferro, fundição, enfim. Mas, por exemplo, uma coisa que o Arsenal da Corte faz, que é construção de fato, por exemplo, de canhão aconteceu, né, e tal. Uhum. Isso aqui a gente no Rio Grande do Sul não ocorre, né? Muito mais conserto de coisas elaboradas e produção de coisas que são menos elaboradas, né? Como um fardamento, enfim, uma coronha, essas coisas que eram mais. Tinham uma tecnologia, entre aspas, menos desenvolvida, né? Então também não surpreende que tivesse tantos menores, né, trabalhando. Professor, mais alguma consideração antes de nós Não, passarmos para a próxima questão? eu tenho algumas menções de transferências de operários militares para Porto Alegre, mas são muito espaçadas, eu não consigo dizer que houvesse uma sistemática. Mas havia, especialmente na Revolução Farroupilha, que havia mais demanda, né, você tem informações de envio de operários militares, ou seja, artífices, para trabalhar nas oficinas do Arsenal. Mas eles eram das companhias do Rio de Janeiro destacados no Arsenal. Né? Inclusive, uma das questões que aparece bastante e que me faz, né, questionar em que quantidade se tinha operários dentro do arsenal, operários, né, militares, é que, bom, a gente encontra menção a eles, né, o operário fulano, normalmente, assim, questões, assim, ligadas à fiscalização, o operário fulano de tal estava bêbado no trabalho, então foi. Então, assim, a gente encontra menções a eles, mas quando a gente vai ver documentação assim mais relacionada a relatórios, né, de final de mês, essas coisas assim, essa classe de trabalhadores, entre aspas, classe de trabalhadores, né, ela não está bem colocada, né, nos relatórios. O foco grande são os menores, inclusive porque eles são um grande gasto da instituição, né? Então também isso está bem discriminado nos relatórios em função do dinheiro que era gasto tanto dos cofres provinciais quanto dos cofres da corte, né? E com relação a esses cargos mais relacionados à burocracia e administração da instituição, né? Então tem menções né, aos operários ao longo das fontes falando de outros assuntos, mas não tem uma grande descrição de em que quantidades eles estavam em quais oficinas, né? Então fica mais difícil de tu de fato conseguir entender qual era o tamanho, né, da, dessa oficina ou qual era a capacidade produtiva delas, tu não consegue ter de fato um entendimento de quantas pessoas estavam trabalhando, né, dentro dessa instituição, quando tu só tem acesso a mestres e menores aprendizes, né?